Olá a todos, meu nome é Fernando Soares, graduado em Letras pela Unemate, professor contratado da Rede Estadual de Ensino e pós-graduando. Este vídeo tem como objetivo a realização de uma análise discursiva de um texto selecionado por mim para a disciplina de Linguagens, Discurso e Hipermídias do curso de pós-graduação em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. A entrevista a ser analisada foi transmitida em uma reportagem para a CNN Brasil. O entrevistado foi o então vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, de 67 anos. Mourão foi general da reserva do Exército e nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mourão vem de um contexto social privilegiado, tem uma longa carreira no Exército Brasileiro, servindo o país durante 46 anos. Entrou em uma academia militar aos 19 anos e, em sua formação profissional, além de graduação, do aperfeiçoamento e especialização, possui títulos de mestre em operações militares e doutor em ciências militares. O gênero discursivo a ser analisado é a entrevista, apresentada de forma audiovisual. A entrevista constitui no diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistante e entrevistado, na qual o objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas por jornais, sites, revistas, rádios, TVs. Neste caso, a entrevista faz parte de um gênero discursivo, de um grande gênero que é a reportagem, e é realizada no meio político para que o entrevistado opine sobre determinado tema ou acontecimento, despindo suas ideologias e visão de mundo para a população. A reportagem em questão trata da morte de João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado até a morte no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. João é um homem negro de 40 anos, soldador, pai de 3 filhos menores de idade e de uma jovem adulta. O assassinato foi cometido na noite de 19 de novembro de 2020, véspera do Dia da Consciência Negra, por 2 homens brancos, Magno Braz Borges, um segurança de uma empresa terceirizada, e Giovanni Gaspar da Silva, um PM temporário. Questionado sobre o assassinato, Mourão destaca que foi um ato lamentável e aponta para o despreparo dos seguranças, como podemos acompanhar na entrevista. Contudo, quando o tema racismo é colocado, há uma ruptura no discurso do vice-presidente. Após perguntado se considerava este um caso de racismo, Mourão declara que não existe racismo no Brasil, mas sim desigualdade. Após uma análise do que vem sendo debatido sobre o caso, conforme o que venho observando, vejo que há um conflito de discursos. Alguns acham que o assassinato de João foi um caso de racismo, outros não. Sobre o discurso do vice-presidente, tem-se notado posicionamentos ideológicos relativos à não existência de racismo no Brasil, visto que é um país onde existem pessoas de diversas etnias, além de outros argumentos utilizados por aqueles que defendem esse ponto de vista. Ao mesmo tempo, os que consideram que há racismo no nosso país observam os acontecimentos divulgados pela mídia de casos onde pessoas negras são humilhadas, espancadas e até mortas justamente pelo motivo de serem negras. Essas pessoas acreditam que o racismo é estrutural e acompanha o nosso país desde a era colonial, estando presente hoje em dia na seleção em entrevistas de emprego e até na ocupação de certos cargos privilegiados na sociedade. Na entrevista, além de afirmar que não há racismo no Brasil, o vice-presidente alega ser algo que querem importar para o país. Ele também compara com os Estados Unidos, afirmando que racismo é o que se apresenta lá. Mourão já viveu nos Estados Unidos e diz que pessoas de cor sentavam atrás do ônibus. Algo interessante que se pode observar é o uso dos termos pessoas de cor e gente de cor, se referindo com isso à etnia afrodescendente. Nesses termos, se torna pejorativo na medida em que atribui a característica de cor apenas a pessoas de pele negra. Além disso, a comparação feita pelo vice-presidente nos dá a entender que racismo é uma coisa só, é só a realidade racial nos Estados Unidos. Toda a interpretação é regida por condições de produção. Portanto, as condições de produção do vice-presidente e militar Hamilton Mourão mudaram sua concepção de racismo.
Falando de suas vivências nos Estados Unidos e notando a comparação que o vice-presidente fez entre o racismo no Brasil, percebemos que essas condições sócio-históricas construíram essa narrativa, visto que o racismo foi mais visível para ele nos Estados Unidos na época em que morava e estudava lá. Contudo, Mourão não levou em consideração o tratamento violento que as pessoas negras recebem na sociedade, principalmente quando se fala de autoridades de segurança. Uma sociedade em que a raça interfere na qualidade de vida das pessoas é racista. Muitos têm medo de saírem de casa e serem abordados por policiais no trânsito, de serem confundidos com criminosos. Mulheres negras de cabelos crespos são ridicularizadas e, em muitos ambientes corporativos, são coagidas a alisarem o cabelo. Não é a primeira vez que o vice-presidente declara algo nesse sentido. Em 2018, nas vésperas do primeiro turno das eleições, numa entrevista no aeroporto, Mourão brinca com o termo branqueamento de raça, afirmando: "Gente, deixa eu ir lá que meus filhos estão me esperando. Meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento da raça." Analisando a fala de Mourão, foi possível traçar seus posicionamentos ideológicos por meio da reconstrução do sujeito Hamilton Mourão, por meio do contexto, e então identificar o seu posicionamento como um discurso racista. Na entrevista, o discurso do vice-presidente cria uma ruptura na estrutura vigente, a partir do momento em que é questionado se ele considerava o caso como racismo, tendo em vista que o homem foi assassinado por dois homens brancos que reagiram de forma brutal, mesmo João estando já contido. Isso mostra que a reação, que essa violência foi motivada por algo além. Essa atitude não seria minimamente necessária se não fosse motivada por racismo. Acredito que essa análise contribuiu com o meu conhecimento pessoal, pois apesar de ter feito a análise do discurso na graduação, gosto muito do tema, mas tive poucas oportunidades de colocar em prática. Creio que por meio dessa análise percebi ainda o que podemos redescobrir analisando as cobertas e camadas do discurso. Com isso eu percebo a complexidade da nossa língua e observo como isso pode impactar nas nossas relações sociodiscursivas, assim como pode ser alvo de análises e debates em sala de aula. Acredito à professora Charlene pela oportunidade de realizar essa análise e finalizo minha fala reiterando a necessidade das pessoas perceberem os seus privilégios e considerarem a dor de quem vive uma realidade pautada no medo e na insegurança por conta da etnia.